Vamos então aqui iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo número 6, Vida Espírita, item número 6 também, Relações de Além-Túmulo, a partir da questão 274, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Bom dia, Angelina, bom dia, pessoal. Vamos lá então, o que nós vamos ver aqui nesse livro de hoje, nesse nosso estudo de hoje, ele praticamente é apenas uma fundamentação teórica daquilo que nós temos visto nas outras obras, né, que nós temos estudado, falando sobre a vida no mundo espiritual, obras de André Luiz, de Camilo Castelo Branco, Irmão X não, esqueci o nome do Voltaire, Irmão Jacó, né, Irmão Jacó também, cada um contando ali um pouco da sua experiência, essa interação, essa convivência com outros espíritos também. E aí então nós vemos, né, quem são os coordenadores, quem são os ministros, quem são os instrutores, quem são aqueles que ficam na condição de aprendizes, de pacientes. E nós vemos uma relação bastante semelhante àquilo que nós vivemos aqui no mundo material, né? Só que aqui no mundo físico nós temos ali a autoridade, né, o poder exercido por uma posição ocupada por um profissional, por um diploma, por uma influência, por um poder econômico. E no mundo espiritual nós vemos ali a influência a partir da elevação moral dos espíritos, né? Então, isso que nós vamos estudar nesse nosso capítulo de hoje. Bom dia, Dudu. Então, logo na primeira questão, e nós vamos ver mais uma vez, cada vez que a gente vai estudando aqui cada uma dessas questões, nós veremos uma relação muito direta com aquilo, né, que nós temos estudado nessas obras. É como se nós pegássemos praticamente uma passagem dos livros que nós estudamos e encaixássemos aqui como ilustração para entendermos exatamente de que modo que se dá que se dão essas relações de além-túmulo. Então vamos lá. E inicialmente também é importante lembrar que esse tipo de instrução veio exatamente para quebrar aquela imagem que é transmitida sobre o mundo espiritual a partir dos livros considerados sagrados, como é o caso da Bíblia, por exemplo, que fala muito pouco sobre o mundo espiritual, apenas fala sobre o destino dos espíritos, fala sobre a felicidade que eles podem alcançar, uma vida muitas vezes até contemplativa que eles vivem, né, por toda a eternidade, assim como também aquela parte de grandes tormentos no inferno, né, para os espíritos que são impuros. Então o que nós veremos aqui é uma relação completamente diferente. Não é apenas para onde você vai ou como você vai, mas o que você vai fazer lá. De que modo que se interage com os espíritos. Existe aquela esperança de que você acaba de morrer fisicamente, você vai para o mundo espiritual e você vai ao encontro de Jesus. É essa imagem, essa ideia que é transmitida nos textos sagrados, né? Assim como também em outras obras. Agora a gente começa a entrar nesses pormenores e compreender exatamente essa continuidade da vida no mundo espiritual com uma dinâmica completamente diferente. Então, vamos aqui estudar cada um desses detalhes, né? Bom dia, Cris, bom dia, Didima. Começando então na questão aqui 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes, e há entre eles uma subordinação e autoridade? Né? Então começamos assim sobre as ordens dos espíritos. Bom dia, André. As ordens dos espíritos mais depurados, espíritos mais esclarecidos, espíritos numa condição comum, espíritos numa condição inferior. Então nós vimos ali uma escala hierárquica do plano espiritual. Muito bem, sabendo que existem espíritos então nessas diversas categorias, de que modo que eles então interagem, de que modo que eles se relacionam? Então Kardec perguntou, há entre eles uma subordinação e autoridade? A resposta, sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade.
e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível, né? Então, ascendência moral irresistível. Então, muito fácil de tratar dessa questão quando nós, então, falamos, né, dos textos que nós estudamos nos demais livros que eu comentei no início. Basta a gente pegar, por exemplo, André Luiz, quando chega no plano espiritual, ele então reencontra Clarencio, reencontra Lísias, por exemplo, que apesar de ser um trabalhador numa condição comum para os espíritos de nosso lar, ele exercia sobre André Luiz uma autoridade moral, pela forma como ele se expressava, pela sabedoria de suas colocações, embora fosse naquele padrão de atendente daquela instituição. A mesma coisa aconteceu com Narcisa, a mesma coisa aconteceu com Tobias, a mesma coisa aconteceu com a ministra veneranda, que ao se manifestar perante aquela população, rapidamente exerceu sobre eles uma autoridade moral imediata. Então nós veremos assim em vários outros livros, né, em várias outras passagens, situações bastante semelhantes. Então nesse caso, não era apenas ali porque era um médico que falava, mas era um espírito que exercia uma ascensão moral sobre aqueles demais. Então, é dessa forma que nós entenderemos essa relação no plano espiritual. Aqui no mundo físico também acontecem algumas situações que nós veremos, né? Que nós vemos, né? Por exemplo, num centro espírita, quando nós temos ali aqueles que fazem parte da diretoria da instituição, não apenas por uma questão política, mas conseguiram realmente ascender àquela condição pela sabedoria, pela forma como desenvolve o seu trabalho, pelo seu exemplo. Vimos até mesmo o próprio Chico Xavier, as pessoas praticamente o reverenciavam, né, não no sentido religioso, mas pela forma respeitosa como se portavam na frente dele, simplesmente por ele ser quem ele é. A mesma coisa acontece com o Divaldo, as pessoas têm um respeito muito grande por ele. E dentre outros também pelo Raul a mesma coisa. E outros tantos trabalhadores do meio espírita e fora do meio espírita também. E aí então acabam se colocando, né, numa condição de respeito, de subordinação àquela autoridade moral que ele apresenta, né? Então nós veremos isso. Vimos aqui no mundo físico, vemos isso no mundo físico e veremos também no plano espiritual, ou vemos também no plano espiritual através desses tantos relatos. Então existe uma autoridade moral. Obviamente nós estamos falando dos espíritos numa condição superior. Na condição inferior, bom dia, numa condição inferior, nos planos mais inferiores, nós também já vimos aquela autoridade imposta pela agressividade, imposta pela força, pelo medo, pela coação, pelo constrangimento. Então isso se assemelha bastante àquilo que acontece no nosso mundo físico hoje, no nosso mundo material, onde nós vemos assim algumas pessoas subjugando outras pela força e não pela autoridade moral. E na verdade a autoridade moral não tem a pretensão de subjugar ninguém, pelo contrário. Mas no caso das esferas inferiores, é exatamente essa força de coação, de constrangimento, de temor, que acaba exercendo uma influência moral. Mas aqui então, o que Kardec pergunta aos espíritos trata exatamente dessa superioridade moral. E nessa superioridade moral existe então essa ascendência moral que é irresistível, né? Por mais inferior que seja o espírito, ele sempre vai ter o respeito por aquele que exerce essa autoridade moral. Na questão 274A, Kardec aprofunda um pouquinho mais essa questão, né? Aprofunda não, ele traz mais uma questão para avançar um pouco mais. Ele diz assim: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Ou seja, eles podem simplesmente recusar aquela ordem que foi apresentada? A resposta então, não. Aliás, eu disse irresistível. Então, o fato dele dizer que essa autoridade é irresistível trata exatamente disso. Os espíritos, então, não são capazes de negar aquela ordem que foi imposta. Mas o detalhe que nós percebemos também é que muitos espíritos fogem a essa autoridade. Então, não é como se eles ficassem simplesmente hipnotizados diante de uma situação. Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Então, como eu dizia para vocês,
Não é como se eles ficassem hipnotizados, simplesmente obedecendo aquilo que os outros dizem, né? Aqueles que têm maior autoridade. Muitas vezes, até na aproximação desses espíritos, nós vemos que existem as fugas, né? Existem ali aquele... né, o evitar a presença desses espíritos. Mas no momento em que eles são deparados com esses espíritos, existe então aquela postura de respeito para esses espíritos superiores. Então, é mais ou menos o que nós vemos aqui hoje. Então existe sim essa autoridade moral, mas muitas vezes os espíritos fogem a essas ordens. Mas no momento em que eles não têm condições de fugir, aí então a autoridade é inevitável. Nós vimos isso, por exemplo, quando estudamos o Memórias de um Suicida. Nós tivemos ali aquele caso em que na torre de vigia, quando nós vimos ali o Camilo fazendo um estágio naquele departamento, e nós tínhamos ali um espírito que estava preso, passando, né, porque ele era o líder, né, de uma legião, de um grupo de obsessores. Ele tinha sido um suicida e ele atuava sobre outros tantos encarnados e também desencarnados, né, mas dentro dessa ideia do suicídio. E aí então ele estava constrangido. E nesse constrangimento, então, ele respeitava aquele espírito que estava conversando com ele e tudo mais. Mas se por acaso ele não estivesse restrito naquele ambiente, certamente ele fugiria. Então essa irresistibilidade se dá exatamente no momento em que o espírito não tem escolha. Aí então ele obedece. Na 275, o poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Uma questão bastante simples, né? Bom dia, dona Miriam. É uma questão bastante simples. O poder que se tem aqui no mundo físico concede ao espírito o mesmo poder no mundo espiritual? Aquele que é, por exemplo, uma autoridade aqui no mundo físico, ele tem essa mesma autoridade no plano espiritual, não apenas numa posição que ele tem, até mesmo dentro de uma família. Porque nós lembramos, né, que numa família, como os espíritos já disseram, né, eles vão instruir isso melhor aqui no Livro dos Espíritos, fala que muitas vezes, nós vimos inclusive isso, que uma criança pode ter uma autoridade moral, né, um desenvolvimento, uma elevação muito maior do que os pais. E aí então, aqui a criança se submete à autoridade do pai. No plano espiritual, estando desencarnado, o pai não terá a mesma autoridade, embora muitas vezes ele queira exercê-la sobre os seus filhos. Então nós temos isso dentro da família, temos isso no ambiente social, temos isso no ambiente administrativo aqui do nosso mundo. Então essa autoridade existe aqui de acordo com a posição que o indivíduo ocupe. Porém, no plano espiritual é diferente. Então, Kardec perguntou se ele no mundo espiritual tem alguma supremacia no mundo dos espíritos de acordo com o que ele tinha aqui no mundo físico. A resposta é não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, né? Então traz instruções aqui lá do Antigo Testamento, falando então dessa ideia, né, dos pequenos serão elevados e dos grandes rebaixados, né? Ou seja, serão exaltados, né? Exatamente porque trata desse pequeno e desse grande, falando exatamente sobre as questões morais. Aquele que se acha poderoso pela sua arrogância, pela sua autoridade, pela sua agressividade, será rebaixado. Exatamente porque a forma como ele se comportava subjugando o outro o coloca numa posição inferior no plano espiritual. Já aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que sofre essa pressão, essa agressividade, né, dessa autoridade, porém, como nós vimos aqui, ele se coloca nessa condição de humildade, não se humilhando, mas de humildade. E essa humildade dá a ele, então, essa autoridade moral. Então, no mundo espiritual, acaba exatamente se invertendo. E aí que encontram-se aqueles espíritos, né, que passam por esse grande constrangimento, essa grande surpresa de chegar no mundo espiritual acreditando-se detentores desse mesmo poder, só que acabam exatamente se decepcionando, porque se veem numa condição inferior, ou melhor, se veem num ambiente onde acreditam ter autoridade, acabam sendo subjugados exatamente por aqueles que têm mais força. E aí nós colocamos exatamente não a força moral, mas aquela força da agressividade. E aí eles acabam não se colocando na condição de humildes, mas sendo humilhados na sua posição. O Brás colocou ali, né?
mesmo na vida de relação na Terra, tem pessoas que nos exercem sua autoridade moral por admirá-los. Foi o que eu coloquei, né, Brasa? Aqui nós vimos do Chico, do Divaldo, do Raul, né, que falam com sabedoria, falam do exemplo numa casa espírita, ou mesmo em outros tantos ambientes, é a mesma coisa que nós vemos. Ou seja, conquistam o respeito por aquilo que são, por aquilo que demonstram, por aquilo que oferecem, e por aquilo também que realizam e praticam, obviamente. Né? Então, nesse caso, a educação que nós temos aqui, sendo a educação sincera fruto dessa elevação moral, é o que exerce essa autoridade sobre todas as pessoas. Continuando, vamos lá. Na 275A, Kardec aprofundando um pouco mais essa outra questão. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Né, já que se os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados, como entender essa elevação e rebaixamento? Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Eu me lembro de uma passagem na Revista Espírita em que eram dois militares, um era soldado e o outro era um oficial, e quando houve a desencarnação dos dois, o soldado se encontrava numa condição mais elevada do que o oficial, porque ali já não se tratava mais de uma patente militar, mas se tratava de uma autoridade moral. E aí então o soldado demonstrava essa grandeza que o oficial ainda não tinha alcançado. Questão 276, né? Voltando para 275, nós tivemos vários casos, né? Hoje é bastante fácil nós encontrarmos passagens assim. Eu cheguei até a trazer para vocês uma psicografia de um homem que tinha ali por volta dos seus 50 anos de idade, 60 anos de idade. Ele desencarnou e aí então ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica no Centro Espírita. Trouxe para vocês essa psicografia. E aí então ele se apresentava com aquele cabelo engomado, aquela roupa estilosa, né, dos homens de uma classe mais elevada aqui no mundo físico. E aí então ele chegou no Centro Espírita na parte da manhã, para participar daquele processo de adaptação, até chegar à noite, quando começaria então a reunião mediúnica. E ele teve que esperar o dia todo. E aí então, quando começou a reunião, a médium, então, no caso a minha prima, que estava psicografando essa mensagem, ela então começou a psicografar e isso, a primeira coisa que o espírito disse foi alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas alguma coisa: por quanto tempo vocês me deixariam aqui esperando ainda? Com essa arrogância típica, né, dos homens que exerciam essa autoridade pelo poder do dinheiro, pela posição social que tinham aqui no mundo físico. E no mundo espiritual ele esperava que fosse assim. Só que na verdade era um espírito que foi convidado para participar dessa reunião mediúnica exatamente para ser esclarecido. E mesmo assim ele mantinha ainda essa prepotência, essa arrogância de quando se encontrava encarnado. Também a mesma coisa aconteceu no livro Nosso Lar, que nós lemos, né? André Luiz se encontrava ali perto de um dos portões da cidade, e apareceu então aquela senhora, né, que era uma aborteira, se eu não me engano. Não foi esse caso. Foi o caso de uma senhora que era a que chegou lá nas câmaras de retificação, junto com aquela leva, né, de espíritos que foram trazidos pelos caravaneiros, que era uma senhora que era senhora de escravos. E na vida que ela tinha, ela acreditava então que ela tinha cumprido ali todos os protocolos com a sociedade, colaborava com a igreja, e aí então ela confessava os pecados, era absolvida e tudo mais, e ela chegava então com essa mesma autoridade, né, de senhora de escravos lá na cidade, né, na colônia, para ser assistida, acreditando ainda que tinha o direito de ser assistida de um modo diferenciado. Porque na mente dela, a posição de fazendeira, de senhora de escravos, era algo que poderia se estender também no plano espiritual. E ela então não compreendia ainda a sua condição de um espírito sofredor, que estava sendo assistido exatamente
pelo fato de ter exercido esse poder, né, sobre outras pessoas e provocando tanto sofrimento. O Brás colocou, né, até para lidar com o obsessor temos que os tratar com respeito para conquistá-lo, né, para depois desestimular no mal, né, um trabalho bastante complicado, né. Continuando aqui para nós, questão número 276. Aquele que foi grande na terra e se encontrar inferior entre os espíritos sente humilhação? A resposta quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Bom, aqui é bastante fácil da gente perceber essa situação, né? Aquele que estava acostumado a sempre a ter uma posição de destaque, uma posição de autoridade, de ser sempre, entre aspas, respeitado, porque na verdade ele era temido, né? Muitas vezes o chefe de uma empresa, uma autoridade de um governo, alguém que se destaca na nossa sociedade, acostumado então a essa posição, muitas vezes até de humilhação, né, sobre os outros, né, humilhando as pessoas, e aí então no mundo espiritual ele se vê numa condição diferenciada. Então não há dúvida que essa posição dele de constrangimento muito grande, principalmente se era invejoso e orgulhoso, se dá exatamente por esse orgulho ferido, tendo ali que se submeter àquela autoridade, muitas vezes até, como nós vimos ali, naquela inversão de papéis, aquele indivíduo que era então humilhado por essa suposta autoridade, acaba sendo exatamente colocado numa condição inversa, embora ele não seja humilhado, mas ele se sente humilhado. E aí, na verdade, se sente humilhado aquele que é orgulhoso. O humilde não tem, pela sua própria condição moral, ele já não sente esse constrangimento. Já o orgulhoso, sim, que é exatamente ali a imperfeição oposta a essa virtude. Depois nós temos aqui, questão 277, exatamente o que eu coloquei para vocês, né? O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? A resposta: o título não é nada. A superioridade real é tudo. Aqui, obviamente, como já coloquei para vocês em várias outras situações que nós estudamos. Bom dia, Francis. Essa mudança, bom dia, Bela. Essa mudança de posição de um general para um soldado, falando sobre a sua patente militar, depende muito do desprendimento da ideia material que ele tinha da sua existência. Então, na verdade, o espírito, quando chega no plano espiritual, ele leva consigo ainda muito daquilo que ele vivia aqui no mundo físico. Ele continua acreditando ser quem ele era, ele continua acreditando viver aquilo que ele vivia, acreditando nos mesmos valores que ele tinha aqui no mundo físico. E aí então no plano espiritual é muito diferente. Então o espírito inicialmente, para ele poder, como foi colocado para nós aqui, observe então o cuidado que nós temos que ter ao estudarmos o livro dos espíritos. Porque muitas vezes a resposta que foi dada foi especificamente para aquela questão, mas nós não podemos generalizar. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Aí o espírito colocou: o título não é nada, a superioridade real é tudo. E se o espírito continua acreditando ainda na sua condição de subalterno, de se subordinar à autoridade militar daquele general? Então não podemos generalizar dizendo que de imediato basta o espírito chegar no plano espiritual que tudo se transforma na mente dele. Pelo contrário, muitas vezes nós temos ali processos que demoram séculos para que o espírito possa se transformar. Nós temos ali passagens sobre reis, monarcas, autoridades militares, autoridades religiosas, autoridades governamentais, que continua no plano espiritual chamando de Vossa Excelência, sim senhor, não senhor, fazendo ali as devidas reverências, prestando as continências, porque o espírito vê naquele indivíduo aquela mesma autoridade que tinha aqui no mundo físico. E aí então no plano espiritual, cada um então de acordo com os seus valores, vão ali ocupando os seus espaços e modificando sua visão, vendo então. Por isso que é muito, muito interessante que nós vemos em muitas citações dos livros que nós estudamos, a expressão irmão ou irmã.
Então nós temos ali ministra veneranda, ministro Clarencio, outros ministros e tudo mais, mas no geral nós vemos, me chame de irmão, eu sou o irmão tal. O que significa isso? Exatamente para tirar qualquer ideia de título, de superioridade de acordo com os valores terrenos. Então os espíritos procuram colocarem-se sempre na condição, né, de igualdade entre todos. E aí naturalmente é a autoridade moral que vai mostrar exatamente a diferença de cada espírito. Não mais os títulos do mundo físico. Mas para a mudança desses títulos demora muito tempo. Então o título não é nada. A superioridade real é tudo. Para aqueles que têm essa compreensão já desenvolvida no plano espiritual. Para aqueles que vivem ainda, é a mesma coisa que acontece, uma coisa bastante simples. Imaginemos uma personalidade aqui do mundo físico, que era adorada por todo mundo, um artista, um atleta, uma pessoa pública ou qualquer. Aí quando chega no plano espiritual, todo mundo vai pedir autógrafo. Aqueles espíritos que ainda mantêm essa ideia, né, de repente eu desencarnei, fui lá e encontrei com Michael Jackson. Aí de repente eu venho numa mensagem, numa mesa mediúnica, numa reunião mediúnica e conto para todo mundo, olha, eu encontrei com Michael Jackson. Não é uma autoridade moral, mas é uma personalidade que eu continuo vendo como alguém importante no mundo físico. Eu não vejo ainda como espírito imortal que ele é e como espírito tão igual quanto eu. E o que vai destacar vai ser exatamente aí. Pois é, Brás, mas se nós não mudarmos o nosso modo de pensar, essa fama artística, autoridade militar, autoridade religiosa, tudo aquilo que eu passei para vocês agora, é algo que continua muito vivo na nossa memória. Principalmente nós encontramos, né? Pois é, nesse caso, o Chico Xavier, a gente já tem uma imagem dele de carinho, Dudu, e obviamente, né, de respeito também pela própria autoridade que ele conseguiu alcançar. Então, quer dizer, bater o olho nele, de imediato a gente já fica naquela condição de respeito, exatamente pelo respeito, por ser exatamente um espírito mais elevado que nós conhecemos aqui no mundo físico, já exercia sobre nós essa autoridade moral. Não era uma autoridade sacerdotal. De você encontrar ali o padre da sua paróquia, que você não ia muito com a cara, muito bem, ele era o padre da paróquia, mas e daí? Quer dizer, ele não conquistou a autoridade moral. Ele tinha apenas a autoridade eclesiástica sobre aquela comunidade. A mesma coisa a Miriam lembrou também, crachá da casa espírita, né? Quantas vezes chega no mundo espiritual, o presidente, que era apenas um presidente administrativo, não tinha aquela autoridade moral para exercer. Tanto que nós já vimos muitos centros espíritas se dissolverem por conflitos entre os seus membros. Não, porque eu sou coordenador do grupo de médiuns e quem manda aqui sou eu e coisa e tal, e de repente desencarnaram. Esse que era coordenador vai lá para o Ministério do Esclarecimento, que nós estamos estudando lá no nosso livro Os Mensageiros, como médium falido. Como nós vimos, né, doutrinadores e médiuns, não vimos ali 2 doutrinadores? Que eram as autoridades ali no grupo mediúnico, mandavam e desmandavam de acordo com os seus caprichos. E de repente desencarnaram como espíritos falidos. Olha só a diferença de uma situação para outra. Bom dia, Osmar. A Angelina colocou, né, como alguns espíritos identificam-se, né, como irmãos que curam, né, a mesma coisa também. Vemos ali também essa autoridade, esse trabalho que é realizado, essa conquista moral que eles acabaram alcançando. O Brás lembrou aqui, né, dia domingo agora, vou a um centro de Umbanda encontrar com aquele que foi São Sebastião na Terra, né, por ordinar a sua história, né. Hoje ele de Umbanda só faz o bem, né. Então estão ali todos os trabalhadores que conquistaram exatamente aquilo que viveram no mundo físico, né? Então por isso que eu falei aqui para vocês, né, nessa questão 277, né, muito cuidado. E a mesma coisa que eu já repeti várias vezes no próprio Livro dos Espíritos também, quando se fala sobre o dia de finados, Kardec perguntou, né, qual é o valor do corpo para um espírito que desencarnou? É uma roupa velha que ele jogou fora. Não é bem assim. Muitos espíritos imploram para ter o corpo de volta, porque eles querem continuar no mundo físico. Então muitas dessas respostas elas têm para nós um valor visto dos espíritos mais elevados, mas para espíritos comuns ela não se encaixa ainda, porque eles não conseguiram alcançar essa compreensão.
Questão 278, vamos em frente. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. Em todo um mundo, do qual o vosso é o reflexo obscuro, é todo um mundo do qual o vosso é um reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então, nós vemos aqui espíritos bons, espíritos maus, espíritos superiores e espíritos inferiores. Porque nós lembramos que um espírito inferior, ele não é necessariamente mau. Ele pode viver numa condição de ignorância. No caso, por exemplo, de nós estudarmos o Memórias de um Suicida, nós encontramos ali muitos suicidas que não são espíritos maus, mas cometeram esse ato por motivos outros, por vergonha, por orgulho ferido, por uma grande frustração, e aí acabaram se juntando pela semelhança de pensamento e semelhança também de sofrimento. Nós encontramos ali relatos em outros tantos livros, né, de grupos, né, de legiões de espíritos, de baderneiros, de espíritos agressivos, de espíritos perseguidores e também de trabalhadores, de espíritos mais elevados. Então, semelhante atrai semelhante e eles se misturam no momento de realizar alguma atividade, numa determinada interação, se misturam nesse sentido, mas ao mesmo tempo se distanciam pelo fato de terem afinidades diferentes. Por isso que colocou no início, sim e não. Se veem, mas se distinguem uns dos outros. Cada um sabe exatamente ali a sua condição, até como nós já vimos, né, pela sutilidade do seu perispírito, pela irradiação que eles emitem, pelo conhecimento que demonstram, por essa autoridade moral que nós vimos. Algumas vezes se aproximam, outras vezes fogem uns dos outros. Muitas vezes até se repelem, principalmente aqueles que são inferiores com relação aos superiores. Kardec faz um comentário sobre isso. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Né? Então, exatamente ali o mundo físico, como foi colocado para nós agora há pouco, ele é um pálido reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Mas aqui, no mundo físico, nós já temos uma demonstração dessa realidade. Então estamos convivendo uns com os outros o tempo todo, mas vamos então nos aproximando uns dos outros por uma certa afinidade. Claro que aqui no mundo físico existiria uma afinidade muito mais artificial do que natural. Se nós vamos, por exemplo, num condomínio de alto padrão e nós temos ali dezenas de famílias morando naquele ambiente, não significa que elas se gostem. Elas simplesmente estão ali por um padrão social, um padrão financeiro que é estabelecido. A mesma coisa acontece quando você vai numa comunidade. Você vê pessoas vivendo de uma forma bastante humilde, de uma forma bastante simples, não significa que elas tenham afinidade moral. Não significa que elas tenham afinidade pelos mesmos gostos. Elas estão ali forçadas por uma situação. Mas a partir do momento em que a barreira do mundo físico, que é imposta, aliás, essa é uma dos mecanismos, né, que nos ajudam na nossa evolução aqui no mundo físico, é exatamente essas restrições. É a restrição do corpo físico, é a restrição da condição social, é a restrição da condição financeira de cada um. Então nós temos que viver aqui moldados, né, ou restritos nesse ou naquele ambiente. Ninguém desfruta de plena liberdade. Já no momento em que essas correntes aqui do mundo físico se rompem e deixam o espírito livre, aí sim nós temos ali a real afinidade natural e não mais essa afinidade artificial.
Embora aqui no mundo físico nós tenhamos, obviamente, as afinidades naturais, né? Você vai, por exemplo, no centro espírita, você forma ali aquele grupo de amigos, nós aqui formamos, né, essa nossa pequena comunidade com essa afinidade que nós temos pelos interesses em torno da doutrina, pelo mesmo modo de vermos a doutrina espírita, de compreendermos os seus ensinamentos, assim como outros grupos vão se formando. Até mesmo entre os espíritas nós sabemos que as afinidades não se dão. Não temos ali casas espíritas, grupos espíritas, que acabam se degladiando entre si pelo fato de pensarem de modo diferente? Então, se fosse algo tão simples, até poderíamos colocar aqui, a comunidade espírita formaria uma grande família. E Leon Denis lembrou, né, para destruir a doutrina espírita bastam os próprios espíritas. Não precisa de gente de fora ficar bombardeando, criticando e apontando. Se os espíritas não se entenderem, e aliás, né, o Espírito Verdade trouxe para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, né, que a primeira lei, amai-vos, né, e a segunda lei, instruí-vos. Só que nós ainda temos uma grande dificuldade, né, e até Jesus também trouxe esse ensinamento, que todos nós seremos conhecidos por muito nos amarmos. E qual é exatamente o amor que nós temos uns pelos outros? Não temos ali, por exemplo, né, nações brigando entre si, estando ali sob a influência de um mesmo Deus? Então nós temos ali uma dificuldade muito grande, né, de ajustarmos ainda os nossos interesses. Então, mesmo dentro do ambiente religioso, onde teoricamente todos nós deveríamos olhar para a mesma direção, nós olhamos para direções diferentes. Então temos ali várias barreiras, várias situações que vão dificultando a nossa aproximação. E já quando nós falamos dentro das questões morais, isso já é natural. Porque aí então nós realmente nos aproximamos por essa afinidade. E no mundo espiritual isso se dá de uma forma muito mais clara. Porque já não existem mais as barreiras artificiais. Não importa o que eu achava que eu era aqui no mundo físico. No mundo espiritual, serei de fato quem eu sou. E não quem eu imagino ou quem eu gostaria de ser. E aí então nós vamos nos aproximando. E é aí, nesse caso, nas camadas mais inferiores, que nós encontramos então as grandes frustrações e os grandes sofrimentos. Porque o espírito não quer estar naquele meio, mas ele é naturalmente atraído por essa questão de afinidade. Ele mesmo acaba sendo atraído para um ambiente, para um grupo com o qual ele tem afinidade. E somente através de um esforço muito grande, esses espíritos então são resgatados. Foi o caso, por exemplo, de André Luiz, que inicialmente, durante a sua adaptação, durante aquele seu início no mundo espiritual, foi atraído para um ambiente com o qual ele tinha afinidade. E somente depois então ele foi resgatado, levado para um outro ambiente, passando por um processo de auxílio, né, de tratamento e de transformação, foi quando ele foi começando a modificar o seu modo de pensar. Deixando de ser aquele médio arrogante, deixando de ser aquele homem vicioso que ele era, vivendo os prazeres do mundo físico. Aí então ele foi mudando, até chegar nessa condição diferenciada. Então por isso é colocado para nós, aqui nessa questão. Falando sobre essa questão da afinidade. 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Então os espíritos se cruzam à vontade, do jeito que eles gostariam? Os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então essa interdição, basta a gente lembrar, não é apenas uma interdição, entre aspas, material, como é o caso, por exemplo, que nós vemos, né, nas descrições de nosso lar, onde nós temos ali muralhas, barreiras que impedem os espíritos de invadirem aquele espaço. Então tem também essa própria afinidade moral, onde os espíritos então vivem em planos diferentes. E essa vivência nesses planos diferentes acabam criando ali uma barreira fluídica entre eles, impedindo que um espírito inferior chegue ao mundo superior, ao ambiente superior a ele. E em compensação, nós temos ali, né, em contrapartida, nós temos os espíritos superiores
que pela sua condição tem acesso a todos os ambientes. Então, compreendendo um pouco esse elemento fluídico que traz essa diferenciação, fica fácil para nós entendermos exatamente que os espíritos mais inferiorizados ficam mais ligados aos interesses do mundo físico, embora estejam desencarnados. Questão 280. A gente vai seguindo, né, porque, como eu falei para vocês, dos tantos de exemplos que nós já lemos nos livros, fica claro para nós esse entendimento, né? 280. Qual é a natureza das relações entre bons e os maus espíritos? Existe uma relação entre eles. Os bons se relacionam com os maus. Os maus se relacionam com os bons. Mas qual é a natureza dessa relação? Qual o interesse que existe entre eles? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Agora, em compensação, os maus não foi colocado nessa questão, nessa resposta, mas é muito fácil da gente complementar. Os maus gostariam de destruir exatamente essa estrutura, esse ambiente criado pelos bons. Como acontece hoje, né? Nós temos na nossa sociedade uma situação bastante semelhante. Embora tenha ali diferenças ainda, né? Porque os bons, aqui no nosso mundo, procuram ajudar os maus, ou ajudar aqueles que se encontram numa condição inferior. Já aqueles que se encontram numa condição inferior e demonstram ainda esse estado de ignorância, que nós podemos interpretar como sendo uma maldade, desejam então destruir aquilo que foi construído. E é muito, muito comum nós vermos, por exemplo, hoje na ficção, nós vemos em filmes, vemos aí em seriados, né, que mostram aquelas situações apocalípticas, né, ou pós-apocalíptica. Teve aquela grande convulsão, a sociedade inteira se desestruturou e as pessoas começam então a tentar sobreviver. Nós já tivemos isso, por exemplo, na época da Guerra Fria, décadas de 1960, 1970, né, onde nós tínhamos ali aquela ideia do apocalipse pós-nuclear. Filmes, por exemplo, que se destacaram foram Mad Max, né, para quem já assistiu a essa franquia, né, foram vários filmes que foram produzidos. Nós vimos ali aquelas pessoas tentando sobreviver por causa de água, de combustível e tudo mais, num ambiente mais estruturado. Naturalmente as pessoas vão se buscando. Os maus formando então aquelas gangues de assaltantes, de terroristas, de violentos, e os bons formando aquelas comunidades mais estruturadas. Passada essa época da Guerra Fria, em que não havia mais ameaça nuclear, vieram então as ameaças de doenças. E aí eram epidemias, né, de vários tipos, né, epidemia do Ebola, quando surgiu isso na África, outras epidemias disso, daquilo, em que acabou dizimando uma parte da sociedade. Naturalmente elas foram se buscando. Um filme muito interessante que mostra isso é um filme chamado A Estrada. Para quem quiser depois tiver facilidade de encontrar esse filme, vai ser interessante, né? Aconteceu essa grande transformação no nosso planeta e as pessoas tentavam se sobreviver, algumas isoladamente, mostrando ali um caráter um pouquinho melhor do que o outro e tudo mais, mas as gangues foram se formando e as comunidades também. E atualmente o assunto são os zumbis, né? Então, assim, aconteceu aquela epidemia de zumbis e tudo mais. No meio desses zumbis, todas as comunidades se formando, entre bons e entre maus. E é nesse caso os bons tentando sobreviver e, de certa forma, tentando resgatar esses maus. Os maus, por sua vez, tentando destruir essas estruturas criadas pelos bons. Então, aquilo que nós vemos hoje na ficção é algo muito semelhante que acontece dentro do campo moral, no plano espiritual. Então tivemos também ali livros também que foram escritos. Tem gente que acredita, Miriam, por incrível que pareça. Então nós temos assim livros que foram escritos também sobre isso. Saramago, né, que escreveu o livro lá, o Ensaio sobre a Cegueira, que acabou virando um filme, que teve uma epidemia em que as pessoas ficaram cegas e poucas pessoas enxergavam. E diante dessa cegueira, ainda assim se formavam essas comunidades de pessoas que se ajudavam e pessoas que estavam ali se juntando para poder destruir essas estruturas. Então é sempre assim que nós percebemos. E é claro que na ficção nós temos ali aquela ideia dos bons contra os maus.
Os bons tentando sobreviver e os maus atacando. No plano espiritual nós temos diferente isso. Aí nós saímos então dessa visão aqui do mundo físico e começamos a ver do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual os espíritos elevados procuram resgatar e auxiliar sempre os espíritos inferiores, desde que eles tenham interesse. Do contrário, eles ficarão relegados então às próprias condições que eles criaram. A Andréa lembrou aqui também que Zumbi não é a praia dela, né? Pois é, tem gente que assiste e adora, Andréa, nem fala. Então, é o que nós vemos aqui, né? Então é importante fazer essa ilustração com situações que nós vemos aqui no cotidiano para entender exatamente o que nós temos. Na nossa sociedade também é assim. Só que aqui na nossa sociedade real, nós vemos uma sociedade mais individualista. Não vou nem dizer egoísta, porque muitas vezes nós interpretamos o egoísmo como algo pejorativo. Porque o egoísmo, na verdade, a gente vive ali, cada um vivendo as suas experiências, e aí então nós temos ali uma forma de proteger os nossos interesses, proteger a nossa família, proteger o nosso patrimônio. Então quando você fala egoísta, dá a impressão de que eu não quero nem saber da vida dos outros, eu só quero viver minha vida. Existe isso. Mas nós vamos falando assim então sobre essa diferenciação. Então na nossa sociedade atual, real, fora da ficção, nós temos aqueles que são bons, mas uma bondade muito tímida. E ao mesmo tempo, como o próprio Livro dos Espíritos fala para nós, uma maldade muito agressiva, muito atrevida, procurando extrair aquilo que foi construído, né, subtrair aquilo que foi construído pelos bons para poderem se beneficiar. Mas então aqui esses bons ajudam de uma forma muito tímida, até mesmo por uma questão de segurança, pelo medo, pelas ameaças que são criadas, né? Você vai sair do conforto da sua casa, da segurança, e você vai tentar ajudar, por exemplo, como acontece aqui em São Paulo, numa Cracolândia. Região ali onde pessoas que cometem crimes, pessoas que usam drogas, e você vai sair da sua casa, deixando o conforto da sua família e tudo mais, para poder ajudar aquelas pessoas e colocando a sua vida muitas vezes em risco. Então nós ficamos meio receosos. E aí então nós percebemos assim uma polarização entre bons e entre maus. E entre eles, né, entre esses dois polos, nós vemos aqueles que vivem ali de um modo autônomo, cada um vivendo a sua vida, ninguém tem nada com isso. No plano espiritual é diferente. Quanto mais o espírito se eleva, mais preocupado ele fica em fazer com que os outros também se elevem. E é isso que nós vemos, por exemplo, nas comunidades formadas no plano espiritual. Quantos grupos de resgates, né, quantos grupos de assistência são formados exatamente para poder resgatar aqueles espíritos que já apresentam condições, depois de terem quebrado, né, aquela carcaça em que se endureceram pelas experiências dolorosas que viveram. Quando quebram essa carcaça, então eles têm condições de começar essa transformação. Mas ainda assim é uma transformação muito dolorosa e muito demorada também. Então essa é a natureza dessas relações. Os bons querendo auxiliar esses espíritos inferiores e os espíritos inferiores ainda resistindo a esse auxílio e muitas vezes até querendo perturbar o trabalho desses espíritos superiores. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Olha aí que eu falei para vocês, né? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Então é exatamente aquilo que nós vimos, né? O que vale, quando nós temos ali numa condição de perturbação, o que predomina é a ideia do caos. E quanto mais caos existe, mais bem-estar, entre aspas, esses espíritos sentem. Porque já que eles não conseguem se elevar, aliás, essa foi uma resposta que foi dada, que eu já comentei com vocês, numa reunião mediúnica em que um espírito que estava sendo ali, que era um obsessor, que estava sendo ali auxiliado, né, por aquele trabalho, respondeu. Foi perguntado para ele, mas por que vocês agridem as pessoas, perseguem, provocam esse sofrimento? A resposta foi, porque assim nós teremos outros espíritos sofrendo com a gente.
nós não conseguimos sair do sofrimento. Quanto mais espíritos sofrendo entre nós, melhor. E aliás, um outro exemplo que eu já trouxe para vocês, é muito interessante isso. Nós vemos, por exemplo, as nossas crianças, né, na escola, e aí então ele faz uma prova, né, eles fazem ali uma prova, tira uma nota baixa, chega em casa, o pai pergunta: e aí, como é que foi sua nota? O pai, os pais perguntam: como é que foi sua nota? Ah, eu tirei 3. Só 3? É, mas um monte de gente também tirou. E é assim, quanto mais 3 vão tirando, mais aliviados eles ficam, porque não são só eles que erraram. Então isso é algo muito natural que nós percebemos, né? Então o indivíduo está desempregado, de repente ele encontra mais 10 desempregados, ele fala: poxa vida, que alívio, eu não estou sozinho. Então temos esse pensamento. Então os espíritos, ainda nessa condição inferior, têm exatamente essa ideia: quanto mais espíritos estiverem junto deles, mais à vontade eles ficam. Agora, quando eles começam a ficar isolados, aí aquele sofrimento começa a se potencializar. Porque os espíritos vão progredindo e ele vai ficando para trás. E muito mais do que isso, o orgulho começa a se ferir. E esse orgulho ferido acaba fazendo com que ele sofra muito mais. Porque quanto mais para trás ele vai ficando, mais humilhado ele se sente. E essa humilhação desperta nele cada vez mais revolta. Então é algo muito natural. Muitas vezes faz de uma forma tão inconsciente, aí ele vai se sentindo bem e não sabe por quê. E aí vai analisando essas questões e a gente percebe exatamente isso. Próxima questão, 282. Aí mudou um pouquinho agora de ideia, né? Pois é, exatamente, Well. Todo mundo faz isso, então é uma coisa natural, né? Nós nos sentimos mais acolhidos quando encontramos espíritos na mesma condição que a nossa. Quando o espírito, por causa desse orgulho, quando os espíritos então vão progredindo, vão se elevando e nós vamos ficando para trás, aí o nosso orgulho começa a falar mais alto. Mudando de assunto agora, questão 282, nesse mesmo capítulo, tirando ali, né, da relação entre eles e tudo mais, né, da influência que exercem um sobre o outro, Kardec perguntou na 282: como os espíritos se comunicam entre si? E aí já começamos a entrar numa questão mais prática dentro dessa dinâmica no mundo espiritual. Os espíritos se relacionam, mas como é que eles se comunicam? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então nós já falamos sobre o fluido, o modo como o pensamento age sobre o fluido. Vimos, por exemplo, ao estudarmos um trecho ali de Nosso Lar, quando então André Luiz visitou a sua antiga residência e encontrou então a esposa num segundo matrimônio. O marido, esse segundo marido, se encontrava muito doente, e aí então André Luiz, depois de ter passado por aquele choque do orgulho, de ter perdido a posição que ele tinha quando encarnado, ele então percebeu que era necessário o auxílio. E aí então ele fez uma prece mentalizando Narcisa, que era ali então a sua chefe, lá nas câmaras de retificação. Rapidamente Narcisa se materializou, próximo a ele, foi junto a ele, e aí então ajudou naquele auxílio para aquela pessoa que se encontrava doente. E a questão é, como é que Narcisa de repente apareceu do nada? Na verdade, ela percebeu esse chamado. Então é um mecanismo de comunicação que nós ainda não compreendemos. O mais próximo que nós conseguimos chegar é exatamente a telepatia, que é ali uma faculdade anímica estudada pela parapsicologia, telepatia, ou seja, essa comunicação à distância. E através desses filmes de ficção nós vemos também que são seres que trazem ali um gene mutante, que tem um poder especial, que ouve o pensamento do outro. Então o mais próximo que nós conseguimos entender são essas ideias dentro do campo da ficção ou dentro desses campos da paranormalidade.
Agora, no mundo espiritual, o que os espíritos falam é exatamente desse grande potencial que o pensamento tem. E pelo fato de nós ignorarmos essa potencialidade, é uma situação que nós criamos situações de muito constrangimento. E certamente devemos nos preparar para isso. Porque muito daquilo que nós pensamos no plano espiritual se torna algo claro para aqueles que sabem ouvir. Né? Eu comentei com vocês numa outra oportunidade que um evangelizador conversava com jovens e falava para ele assim: olha, cuidado com o que vocês estão pensando. Porque depois que vocês vão desencarnar, vocês vão encontrar com aquele espírito assim que parece uma gatinha, parece um gatinho, e vocês vão ficar pensando: nossa, olha que gatinha. Vai estar na tua testa escrito isso e você não vai perceber. Porque nós transmitimos isso naturalmente. E esses fluidos, então, vão sendo o meio de comunicação, que inclusive, né, numa distância que nós desconhecemos. Que os espíritos falam que entre mundos, distâncias e tudo mais, quanto maior a potência que o espírito alcança, maior é a sua capacidade de comunicação, de deslocamento. Quanto menor o desenvolvimento do espírito no plano espiritual, mais limitado, obviamente, ele acaba ficando. André lembrou aqui para nós, assim como nós, quando no desespero da dor pedimos auxílio pelo pensamento e oração, eles chegam sempre para nos ajudar, mesmo que não vejamos, né? E até mesmo também, né, André, é importante lembrar que nesses momentos de sofrimento, de dor, é onde as nossas preces se tornam mais fervorosas. Raramente nós vemos alguém cair de joelhos assim, chorando de agradecimento, de gratidão. Agora, quando a dor chega, todo mundo cai de joelho e chora pedindo ajuda. Então é nessa hora que as nossas preces se tornam mais fervorosas, mais potentes. E o auxílio, obviamente, acaba sempre chegando. Então, mais uma vez, vamos ler a resposta aqui para nós. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo da faculdade espiritual. Ou seja, a palavra que nós comunicamos aqui agora é uma forma de comunicação pelo meio físico. Mas todas as nossas ideias, obviamente, começam a ser produzidas na nossa mente. Muitas vezes a gente pensa tão rápido que acaba atropelando nas palavras, né? Ou a gente pensa tão rápido que as palavras, né, que não podem ser contidas, a gente acaba falando besteira. Mas o que ele coloca para nós é que a palavra é material exatamente pelo mundo material que nós vivemos. Nós precisamos nos comunicar pelos sons. Daí então nós temos todo o aparelho fonador para que nós possamos ter essa comunicação. No plano espiritual não, embora os espíritos ainda a vida material acreditem que é a palavra que é o meio de comunicação. Eles precisam ouvir, precisam falar, precisam ver. Só que na verdade tudo se dá dentro do campo do pensamento. Mais uma vez nós falamos tudo isso dentro da esfera da teoria. Porque para nós é muito difícil imaginar isso realmente como acontece. De você pensar e de repente o outro vem e se comunica. Será que é tão simples assim? Será que nós já temos facilidade para nos comunicarmos com quem nós quisermos o tempo todo, qualquer hora, qualquer situação? Será que não há necessidade de um desenvolvimento maior? Porque dizem para nós, né, o espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Se tem espírito que não consegue sair do chão, como é que ele vai se deslocar com essa velocidade do pensamento? Então, na verdade, falamos sobre essa transmissão de fluidos. Muitas vezes o espírito recebe uma intuição sem saber exatamente de onde vem essa ideia, ele acredita que ela é sua, que ela é dele mesmo. Os encarnados são assim, nós encarnados, os desencarnados também. Questão 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Então, quanto mais elevados os espíritos são, maior a facilidade que eles têm de penetrar na mente dos outros, de saber o que pensa, de saber o que sente, onde se encontra. Mais uma vez, parece algo da ficção, né, que nós estudamos, que nós vemos hoje, assistimos hoje, né, nos nossos entretenimentos. Mas para os espíritos existe essa facilidade. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Essa não é uma regra absoluta,
porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros se julgam útil fazê-los. Aí nesse caso falamos, né, quanto mais elevados os espíritos são, mais fácil é para eles esse distanciamento daqueles que são inferiores, né? Então, os inferiores não têm acesso aos mundos superiores, tampouco acesso aos espíritos superiores. O contrário já se dá. Os superiores, tanto nos mundos superiores como os próprios espíritos superiores, têm essa facilidade de estarem em contato com os inferiores, muitas vezes até sem serem percebidos. Questão 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que o rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Nós vemos nessa resposta 284, né, que para nós ela é tão óbvia, exatamente porque nós já tivemos tantos estudos, tantos exemplos sobre tudo isso. Mas se nós lembrarmos que esse livro foi publicado numa época em que nunca se tinha ouvido falar sobre isso, aí nós veremos aqui que para aqueles que não compreendem, vão entender exatamente, né, como é que os espíritos se distinguem uns dos outros. Eles estão se vendo, eles se reconhecem, eles se cumprimentam, eles se distanciam uns dos outros e tal, se vendo como eles são. E nesse caso falamos exatamente sobre o perispírito, que traz para nós características individuais da mesma forma que acontece com o corpo físico. Na verdade, o corpo físico, sendo ali um modelo, né, criado a partir das ideias, né, e daquele planejamento que é feito no plano espiritual, inclusive do próprio modelo organizador biológico do perispírito. Então o perispírito molda o corpo físico. Quando o espírito desencarna, ele leva consigo a mesma aparência que ele tinha antes. E é por isso que ele é reconhecido. E Kardec várias vezes, né, já nas suas entrevistas, seja na Revista Espírita, seja no livro Céu e Inferno, perguntando para o espírito, né, com que aparência você está agora? Aí ele coloca, com a aparência que eu tinha, vestido dessa forma, me encontro nesse local. Então ele vai sempre procurando, através dessas perguntas, falar sobre essa individualidade dos espíritos. Inclusive, até mesmo para combater aquela ideia do panteísmo. Que o espírito, então, quando ele desencarna, ele volta para aquele todo universal. E aí, então, como nós não temos o panteísmo, mas nós temos exatamente essa individualidade, a manutenção e o aperfeiçoamento dos valores do seu conhecimento, os espíritos, então, se desenvolvem individualmente, sem perderem a sua identidade. A sua identidade real, não a sua personalidade terrena, é importante lembrar isso. Porque muitas vezes nós acreditamos que a identidade do espírito é exatamente aquilo que ele era na última encarnação. Só que se nós contarmos as tantas e tantas encarnações que nós já vivemos, a pergunta é: quem somos nós exatamente? Aliás, essa é uma pergunta interessante. Será que nós sabemos quem nós somos? Porque nós nos reconhecemos agora. É como se eu me olhasse na frente do espelho e me visse com aquela aparência dizendo: eu sou essa pessoa, eu tenho tantos anos, o meu nome é tal, a minha identidade é tal, meu CPF é tal, eu tenho essa profissão e eu faço parte dessa família. Esse sou eu. Quando nós começamos a elevar o nosso pensamento e entendermos a nossa imortalidade, nós não pensamos assim: esse sou eu. Nós pensamos: esse estou eu. Porque é assim que eu estou nesse momento, essa é a minha condição atual. E aí, conforme o tempo vai passando, o espírito vai definindo de fato qual é a sua personalidade. Jesus, por exemplo, nós conhecemos Jesus como sendo Jesus. E como ele mesmo se vê? Será que ele se prende naquela personalidade daquele filho de carpinteiro que viveu aqui no mundo físico e foi crucificado? Que era filho de Maria, filho de José? Será que ele se vê ainda dessa forma? Percebem o nó que a gente está... Eu não sei se eu estou desatando o nó ou se eu estou dando um nó mais apertado. Mas quando a gente fala sobre a identidade dos espíritos, a gente está muito limitado no nosso modo de pensar. Jack, bom dia.
O Genino lembrou aqui, né, quando usamos o exercício do silêncio, percebemos melhor se soubermos fazer o bom uso desse silêncio. Né, porque esse é a grande dificuldade, nós silenciarmos a palavra e direcionarmos bem o nosso pensamento. Né, exatamente, nós e os espíritos. Continuando aqui então, saindo dessa parte da identidade. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? O amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Então, na verdade, os espíritos se reconhecem por terem convivido em algum tempo. Algumas memórias são muito mais frescas, outras memórias são mais distantes. Tá certo, André? Então, os espíritos vão se reconhecendo pela relação que tiveram. Isso é bastante óbvio, né? Então é aquele que... Vai com Deus, Francis. Abraço, até mais. Então é aquele que reconhece a relação que teve no passado, a relação com um amigo, com aquele que foi familiar consanguíneo. Depois ele reconhece aquele que faz parte da sua família espiritual. Então vamos formando comunidades. Alguns passam pela nossa vida, outros... Né, até uma crônica que é escrita, né? Os amigos estrela e os amigos cometa. Né? O amigo estrela é aquele que aparece na vida e fica cravado no nosso céu. Amigo cometa é aquele que passa, deixa ali o seu brilho e depois vai embora. Quantas e quantas vezes nós convivemos com pessoas assim? Né? Procura alguma coisa assim, Rô, que tem uma... Coloca cometa, estrela, amigo, vê se você acha. Esse texto que é um texto muito bonito. Né? Eu resumi assim, deixei ele bastante pobre, né? Mas ele é um texto muito bonito que fala sobre a importância, né, das pessoas que passam pela nossa vida. Algumas ficam marcadas, outras simplesmente passam. E quantas já passaram pela nossa vida e quantas deixaram suas marcas? A Miriam lembrou aqui, né, reforçando os laços além da matéria, né, por causa dessas relações que nós temos. Né. O Brás muitas vezes tem de pôr fone de ouvido com músicas relaxantes para parar um pouquinho de pensar, né, Brás? A mente fica muito ativa, já viu como é que fica. Questão 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Né? Então, como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? E aí então exatamente, né, essas marcas que foram deixadas, marcas positivas, marcas negativas, muitas vezes créditos que nós conquistamos, muitas vezes débitos que ficaram pendentes. Então vamos criando nessas nossas relações, né, essas amizades e inimizades, né, que vão se resolvendo. 285. Andando só mais um pouquinho, faltam só 4 questões aqui para a gente finalizar esse capítulo. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Uma das perguntas mais faladas do livro dos espíritos, né? Porque um dos aspectos consoladores que nós temos na doutrina espírita é exatamente o reencontro de espíritos que desencarnaram. Então alguém que desencarnou, nós não temos assim sempre aquelas expressões que nós utilizamos, olha, tenha paciência que a separação é temporária, que não houve, né, uma separação definitiva, no futuro todos nós nos reencontraremos. Né? Esses são uns dos argumentos que nós utilizamos com frequência quando tratamos de perda de entes queridos. Então a pergunta é, quando você desencarna, quer dizer então que assim que eu desencarnar, eu vou encontrar aquele meu familiar querido que partiu antes de mim? A resposta, imediatamente nem sempre. Pois como já dissemos, era necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então não apenas com essa questão de se reconhecer,
Tem também aqui o elemento que não foi colocado nessa passagem, mas já foi instruídas em outras tantas, a respeito do merecimento. Muitas vezes espíritos que estão em níveis diferentes. André Luiz mesmo, né, assim que a mãe dele desencarnou, foi para um plano mais elevado pela condição que ela possuía, e André Luiz então ficou durante todo aquele tempo, quase 8 anos, naquela condição umbralina. Depois ele foi resgatado e somente depois então ele foi reencontrar com a sua mãe. O marido, né, o pai de André Luiz, o marido da mãe dele, né, que obviamente ficou no mundo espiritual também com perseguições, com obsessoras, né, pela vida de infidelidade que ele levava, e não tinha contato com ela. Então nem sempre esse encontro acontece, principalmente dependendo das intenções que os espíritos têm. É aquele familiar, é aquele marido, é aquele pai, é aquela esposa que era ali ditador, que era uma pessoa que infernizava a vida do outro. Quando desencarna, eu quero encontrar com a minha esposa. A esposa quer a distância dele. Então ele pode até querer, mas nem sempre querer é poder, nós sabemos. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se desprega. Então ali, como já vimos também vários exemplos sobre isso, vários livros que falam sobre essas situações, já vimos desencarnações de espíritos bons, de espíritos maus e o destino de cada um deles. De um espírito bom, por exemplo, nós vimos aqui o caso de irmão Jacó, Frederico Figner, que logo durante a desencarnação, tinha ali do seu lado o Dr. Bezerra de Menezes, com quem ele tinha afinidade, e a filha que o tinha precedido ali na vida, na desencarnação. E ali então todos eles se juntando e reconhecendo-se e tudo mais. No caso de André Luiz é a mesma coisa. André Luiz não era um espírito mau, mas era um espírito inferior pelos valores que ele nutria. Durante ali, após a desencarnação, ficou isolado, vivendo solitariamente, durante aquele tempo todo, com aquela sensação de perseguição. E olha que ele não tinha ali os obsessores, porque nós já vimos espíritos que após a desencarnação são aguardados pelos seus obsessores, ou pelos seus companheiros de infortúnio. No caso de Camilo Castelo Branco, na desencarnação, rapidamente foi levado para um grupo com o qual ele tinha afinidade e ficou ali completamente esquecido por qualquer afinidade que ele tinha. Esquecido entre aspas, na visão dele, já que ele não tinha encontrado ninguém. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Que sentimentos experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um ladrão entre os seus iguais. Aí a imagem, né, acho que a imagem que mais ilustra isso é você estar numa penitenciária e chega um preso novo. É exatamente aquilo que nós vemos. É aquela farra, é aquela bagunça, é aquele constrangimento, é aquela ameaça, né? E o espírito mau que chega, ele era mau lá fora, né? E quando ele chega dentro de um ambiente como esse, ele se sente ameaçado. Então o espírito que desencarna nessa condição impura, ele passa por essa situação. André Luiz é a mesma coisa. Ele era chamado de suicida, gritavam, ameaçavam, perseguiam e tudo mais. A mesma coisa acontecia com Camilo também, que andava tateando ali, né, no escuro, e de repente ele passava pelo seu túmulo, ouvia aqueles gritos de suicida, aquele terror todo. Oposto àquilo que acontece com os espíritos mais equilibrados, os espíritos mais espíritos menos imperfeitos, né? Esperamos estar entre esse meio, que após a desencarnação teremos ali espíritos amigos próximos a nós nos esperando. 289 é a última questão, então. Não, a penúltima questão. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Aqui é praticamente um complemento daquilo que Kardec colocou aqui na questão 287, né, que é do justo, é recebido como um irmão bem amado e longamente esperado,
e a do mal como um ser que se desprega. Então aqui nessa questão, os parentes vêm ao nosso encontro? Já vimos no próprio livro, né, eu voltei, uma situação dessa natureza. Resposta sim, né, esses parentes e amigos vêm ao nosso encontro, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a ele. É uma punição. Então, é um desdobramento daquela questão que nós vimos acima. Fechando a 290, os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Claramente aqui aquela passagem de André Luiz com a mãe dele. A mãe dele tinha avançado, então, embora tenham vivido como mãe e filho no mundo físico, eram espíritos bastante diferentes. Após a desencarnação, ela seguiu para um ambiente compatível, né, com a sua condição moral, e André Luiz então sofreu aquele período todo. Então, se encontravam de vez em quando, embora se amassem. Lembrando sempre, né, que esse amor não significa elevação. O amor para nós ele tem várias conotações, ele tem várias características, né, interesses inclusive, não é aquele amor universal ainda, mas temos aquele amor pela família, amor pelos amigos. Lembramos que até mesmo os piores criminosos da nossa sociedade têm ali os seus sentimentos pelos seus entes queridos. Amam seus filhos, amam seus animais, amam seus parentes, amam seus amigos, mas continuam sendo criminosos. Então o amor não significa elevação. A elevação purifica esse amor, mas o amor ainda do apego, o amor ainda, né, do interesse, ainda é algo muito presente para todos nós. Então por isso, nessa última questão então, para nós finalizarmos, se esses parentes e amigos se reúnem sempre que possível, e essa reunião será constante e permanente a partir do momento em que eles então se equilibram dentro desse universo, dentro dessa elevação moral. Enquanto haja esse degrau vai manter-os então separados, cada um vivendo na sua condição. E é claro, né, que essa aproximação também existe para que os espíritos que se encontram numa condição inferior sejam então estimulados a acelerarem esse processo. Fala, professor. A acelerarem, né, essa elevação. Que é o caso, por exemplo, né, desse de André Luiz, que ele vendo então sua mãe numa condição inferior, ele começa então a trabalhar mais efetivamente para poder se elevar. Assim acontece, né, com outros tantos amigos e familiares no plano espiritual. Então, meus amigos, relações de além-túmulo. Vimos aqui várias situações que são então ilustradas por essas tantas obras que nós estudamos, né, contando as histórias, citando nomes, mostrando as diferenças e experiências de cada espírito. Então isso facilita para nós, facilita bastante para nós o entendimento a partir dessas ilustrações. O próximo capítulo que nós vamos estudar então, o item que nós vamos estudar, o item número 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Vamos falar das metades eternas. Então vamos ver ali graus de afinidade, simpatias e antipatias, e por consequência isso vai se encaixar, né, de um modo bastante natural nas explicações sobre famílias, né, constituições de famílias e tudo mais. Então, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, falaremos sobre as metades eternas, né? E isso já é um tema bastante polêmico, inclusive, porque nós já tivemos ali passagens de Emmanuel que fala sobre almas gêmeas, metades eternas, né? E aqui Kardec também fala sobre isso. E nós teremos, felizmente, né, material lá na nossa revista espírita tratando desse assunto também.
De lá nós vamos tirar, né, mais subsídios para aprofundar um pouco mais esse nosso tema. Faltam então ainda o item número 8, lembranças da existência corpórea, tema importante para nós, e depois o item número 9, comemorações dos mortos, funerais. Então isso aqui, tudo tratando da vida espírita. Depois do capítulo 7, retorno à vida corporal. Aí vem a preparação para as